Hey people! Muitas vezes a gente tá estudando, para e pensa, meu Deus, onde que eu vou usar isso na minha vida? E falando nisso, recentemente aconteceu uma prova que às vezes a gente tá estudando e pensa algumas coisas assim pra essa prova, que é o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Que é uma prova que particularmente eu gosto bastante, porque eu acho que ela é bem contextualizada, assim, apesar de ter uns textão. Eu acho ela bem contextualizada com questões que a gente aplica na vida mesmo, com questões sociais e até mesmo a prova de ciências da natureza. Tem algumas coisas assim, por exemplo, de física, que são coisas que a gente vê acontecendo, sabe? Então eu acho legal por isso. Inclusive o tema da redação eu achei super importante porque é um tema que é super relevante para nossa sociedade e é um tema que quase não se fala. O tema foi o direito ao registro civil, acesso à cidadania no Brasil, que foi um tema que eu achei difícil, né, justamente por não se falar tanto, apesar de falar bastante de cidadania, não se fala especificamente dessa parcela da população, que são 3 milhões de pessoas aproximadamente, né, muita gente, que não tem acesso à cidadania, não tem acesso, não tem o seu registro civil, não tem o CPF, e isso é muito grave, né, então eu fiquei pensando nisso. Relacionei também com a minha faculdade de terapia ocupacional, né? Pra quem não sabe o que é terapia ocupacional, tem vídeo aqui no canal contando. É uma faculdade que a gente estuda as pessoas e a ocupação, né? Fiz a redação do Enem no ano de 2017, que foi Desafios para a Formação Educacional dos Surdos no Brasil, um tema também super importante. Agora, estudando terapia ocupacional, consigo visualizar mais formas de intervenção, né, que a gente poderia fazer. E nessa redação eu tirei 700, né, eu acho que foi uma nota boa, assim, eu sempre gostei de escrever e eu gosto muito desses temas que a gente pode falar e dar sugestões e trazer questões históricas que aconteceram, né? Inclusive, posso trazer outro vídeo aqui no canal se vocês quiserem, lendo minha redação de 2017 e 2018 que eu também fiz. De 2018, quando eu fiz, foi a manipulação do comportamento do usuário de acordo com o controle de dados na internet, né? E isso é algo que a gente vê muito agora, com o passar do tempo a gente vê mais ainda. Os anúncios que são direcionados pra gente, por exemplo, são anúncios sempre voltados para o que a gente quer, sempre induzindo a compra, né? Sempre todas essas coisas. Depois eu já assisti uns outros documentários, tipo aquele O Dilema Social, muito bom, que inclusive tem super a ver com esse tema da redação, né, que foi. Nessa redação eu tirei 720. Eu não sei quanto eu tiraria na redação desse ano, mas eu fiquei pensando sobre o tema e eu relacionei muito com o que eu estudo. Eu vejo sim que o que eu estudo eu vou aplicar na minha vida e isso vai ser aplicado na vida de outras pessoas e vai ajudar muito. Então acho super importante a gente conversar sobre isso, então vamos lá. Eu fui pesquisar e eu vi que mais de 3 milhões de pessoas não têm acesso ao registro civil no Brasil, o que é muita gente. E é um direito essencial, é uma questão essencial que você tem que ter desde que você nasceu, porque sem o acesso ao registro civil, você não consegue fazer mais nada, você não consegue fazer as outras coisas, você não consegue ter acesso ao SUS, né, à saúde, você não consegue ter acesso à educação. Muitas pessoas, inclusive, não conseguem se formar no ensino fundamental ou mesmo ir para o ensino superior porque nunca conseguiram ter um certificado de que elas fizeram a escola, ou às vezes não conseguem nem mesmo entrar na escola porque elas não têm registro civil, é como se elas não existissem. Então, essa é uma pauta realmente muito importante de se levantar, porque isso é gravíssimo em um país, porque é como se essas pessoas estivessem invisíveis e porque essas pessoas realmente estão invisíveis, elas não contam em estatísticas, elas não contam em dados, elas não contam para ter os seus direitos, elas não contam em relação a nada. Inclusive no auxílio emergencial, muitas pessoas em vulnerabilidade social que precisavam do auxílio não conseguiram porque elas não tinham registro civil. Então era como se elas não existissem, então para que vai dar o dinheiro para uma pessoa que não existe? A pessoa, quando nasce, ela já precisa desse registro civil porque é o primeiro passo de inclusão social que vai dar na vida dela. Se já não é realizado esse, ela já vai estar à margem da sociedade, já vai ter uma exclusão social ali acontecendo, né? Se a gente parar pra pensar numa questão histórica, né, na própria Grécia Antiga, mulheres, escravos, comerciantes, artesãos, crianças, essas pessoas não eram consideradas cidadãos, apenas eram considerados os atenienses ou filhos de atenienses. E também tinham que ter mais de 21 anos. Ou seja, esse direito da cidadania era para poucas pessoas, e as pessoas que
estavam já, né, na vulnerabilidade social ali, como as mulheres, como os escravos, né, essas pessoas não tinham acesso a essa cidadania, né, o que já demonstra que desde a história, né, isso vem acontecendo, inclusive hoje em dia, né, as pessoas que não têm acesso também são pessoas em vulnerabilidade social, que às vezes acaba nem tendo filho no hospital para alguém indicar que ela leve o filho para fazer o registro, às vezes não tem acesso a esse tipo de informação, né? Então por isso que essa informação precisa ser sempre compartilhada, falada nas escolas, faladas em todos os lugares, né? Porque às vezes, em alguns lugares, essas pessoas não estão, né? Às vezes, se falar na televisão, às vezes essas pessoas não têm televisão, ou na internet. Então, a gente tem que pensar em todos esses contextos para elaborar algo que chegue até essas pessoas, né? Para que todos fiquem sabendo e tenham esse acesso à cidadania, esse acesso ao registro civil, esse direito, né? E falando de ocupação, essas pessoas que não têm esse registro civil, muitas vezes elas têm uma privação ocupacional, justamente por não poderem estudar, não poder trabalhar formalmente, né? Geralmente essas pessoas acabam trabalhando informalmente. Tem super relação com a terapia ocupacional social, principalmente, né? Porque nós, na terapia ocupacional social, que inclusive é uma das matérias que eu acabei de terminar de fazer nesse último período que foi ofertada, em breve eu vou falar mais sobre todas as matérias que eu fiz nesse período, então já se inscreva aqui no canal, sempre falo da minha faculdade. E agora, né, continuando a falar da redação, eu achei que tem super a ver porque os terapeutas ocupacionais, eles visam promover a justiça social também, né? A gente trabalha com a saúde mental e com pessoas que estão doentes, né? Mas aí surgiu essa terapia ocupacional social justamente pensando nessas pessoas que não têm acesso a esses direitos básicos, não têm acesso à cidadania, à participação social. Então, o terapeuta ocupacional visa ajudar essas pessoas. No caso, o que a gente poderia fazer, né? Que nem sempre tem que colocar uma intervenção. E no nosso trabalho como terapeuta ocupacional também sempre fazemos uma intervenção. No caso, né, quando a pessoa ela não tem registro civil, ela deve buscar uma defensoria pública para que ela possa ter acesso a esse registro, né, mesmo que tardiamente. Igual eu estava estudando ali, vi na internet o caso de um rapaz que ele só foi ter o registro dele quando ele já tinha 30 anos, que só quando ele tinha 30 anos que ele ficou sabendo que ele podia ir atrás de uma defensoria e tal, né. E aí o terapeuta ocupacional, ele pode informar isso, conscientizar as pessoas, inclusive todos os profissionais, né? Na própria escola, se a criança não consegue se matricular ali, ter um diploma porque ela não tem registro, os profissionais devem indicar para ela ir numa defensoria pública ou até mesmo ir junto, né? Porque às vezes a família tem dificuldades, né? Às vezes a criança é sozinha também. Tem muitas condições sociais que podem acontecer para que essa pessoa ainda esteja sem esse registro, né? Então, no caso, em escolas também é recomendado que se tenha terapeutas ocupacionais, apesar de não terem muitos, né? E daí esse terapeuta ocupacional, por exemplo, poderia ir junto com essa criança até essa defensoria pública para ela ter o acesso à sua cidadania, né? E assim que ela já tiver o acesso a esse registro civil, a cidadania, ela já vai começar a ser incluída socialmente, ela já vai começar a ter acesso à saúde, ao SUS, à educação pública, né? E aos seus diplomas, ter finalmente seu CPF e vai poder ter um emprego com carteira assinada também, né? Coisas que são muito importantes hoje em dia, questões mesmo como o próprio desemprego, que aconteceu muito durante a pandemia, que muitas pessoas sofreram desemprego, mesmo as pessoas que nunca tinham sofrido antes, viram o quanto isso impacta na vida, né, das pessoas, o quanto que isso deixa as pessoas vulneráveis, essa questão de não ter o dinheiro, né, tendo em vista que a gente vive em uma sociedade capitalista, isso leva à exclusão de uma parcela da população que não tem esse recurso financeiro, né. Então, é muito importante que, por exemplo, mesmo os próprios terapeutas ocupacionais trabalhando nessa área, assim, com as pessoas com desemprego, às vezes pessoas com transtornos mentais que não conseguem, né, que tem mais dificuldade devido à estigmatização das doenças mentais e também pessoas com uso de drogas, álcool, crack, né, que as pessoas que às vezes não têm ocupações ou como
pessoas assim que vivem na periferia também relatam que às vezes se você não se ocupa, você acaba ficando mais vulnerável a ter acesso às drogas, né? Então isso às vezes acaba acontecendo e acaba acontecendo principalmente com quem já estava numa parcela da população mais vulnerável. Então o que a gente precisa fazer é ajudar a trazer ocupação para essas pessoas. Para quem não tem um trabalho, por exemplo, a gente pode fazer um trabalho de economia solidária, geração de trabalho e renda, né? Que a gente vai capacitar essas pessoas para fazer oficinas, para fazerem, por exemplo, uma oficina de marcenaria ou uma oficina de artesanato, para que, por exemplo, as mulheres que estavam desempregadas, através desse artesanato, elas tenham uma ocupação significativa que elas gostem de fazer e que também lhes dê retorno financeiro, né, para que elas possam gastar esse dinheiro no sustento da sua família, né, que a maioria usa, e também em questão até mesmo de lazer, assim, né, que é claro que sempre na nossa sociedade é algo que é deixado mais de lado, né, e principalmente se os recursos estão pouco, primeiro que vai ser cortado é o lazer, né. Mas eu também tive essa disciplina, também estudamos sobre como ajudar as pessoas em dificuldades socioeconômicas, jovens com vulnerabilidade social, assim, em questão dessa parte do lazer, que é tão importante também, né? Um exemplo que foi a própria redação do Enem, democratização do acesso ao cinema no Brasil, né? Foi o tema em 2019, que é uma democratização que precisa acontecer, né? Para que as pessoas tenham acesso ao lazer, acesso à cultura, acesso à arte, né? E para que isso pudesse acontecer, para que pudesse acontecer essa democratização, foram criadas políticas públicas, como a política pública que garante acesso à meia entrada para estudantes e também para pessoas em baixa renda de 15 até 29 anos, né? Não precisa ser estudante daí nesse caso. Essas pessoas só procurarem um centro do CAD único, né, na sua cidade, que vocês precisam fazer um cadastro. Ou também um CRAS, que eles vão auxiliar, né, como fazer esse cadastro. Pessoas com deficiência, idosos, enfim, isso daí vai pensando na inclusão de várias pessoas, né, para que elas possam ter o acesso. Ainda assim, muitas pessoas têm dificuldade, né, porque ainda tem que pagar a meia entrada, ainda tem que pagar o transporte para ir até o cinema. Tem alguns cinemas, que inclusive o Cine Passeio de vez em quando faz aqui em Curitiba, que eles de vez em quando fazem umas sessões gratuitas, né? Então isso é bem interessante para democratizar também esse acesso, né, ao lazer. E, enfim, pensando também no trabalho do terapeuta ocupacional, recorrer a essas políticas públicas é algo bem importante também. Então, gente, agora que a gente falou um pouco da redação, vamos falar da parte boa, né, que é a parte que você vai entrar na universidade. Que para você entrar na universidade pelo Enem, você pode fazer o SISU, o ProUni ou o FIES. O SISU, para quem fez o Enem agora, nesse ano de 2021, vai abrir as inscrições do dia 15 até o dia 18 de fevereiro, né, de 2022. E o SISU é para os estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública. Então, se você cursou seu ensino médio em escola pública, você pode sim entrar pelo SISU na faculdade. O SISU tem a nota de corte de cada cota. Você se inscreve lá, daí enquanto tá aberta a inscrição, você vai vendo no seu curso, tipo, qual colocação que você tá. E você pode mudar o curso, assim, se você vê que o curso que você quer não tá com uma colocação, você não tá com uma colocação muito boa, que você acha que não vai passar, lembre-se que também tem lista de espera, tá? Então, você pode ser chamado na lista de espera se você ficar ali próximo, né? Então, aguarde. E também, se você vê que não tá longe mesmo assim, né, você pode colocar, se você tem uma segunda opção de curso, né, lá vai aparecer para você colocar a segunda opção. Mas se você ainda tem uma terceira, né, aquelas, um plano A, um plano B, um plano C, um plano D, você pode colocar também lá como uma primeira opção, tal, para você ficar na lista de espera, né, porque a lista de espera é só para a primeira opção. É claro, né, que eu vou puxar para quem gosta de terapia ocupacional fazer o SISU para TO, que é uma faculdade que não tem uma nota de corte muito alta, inclusive a média mais ou menos do ano passado foi de 670, a média total, né, que são a soma da prova de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, todas, incluindo a redação, né, a média final que você ficou. Se você ficar entre 680, aí acho que você consegue entrar em TO, hein? Se você tem interesse, quer conhecer mais sobre essa faculdade, eu falo bastante aqui no meu canal, então já vem acompanhar. Eu vou deixar esse vídeo, inclusive, na playlist de terapia ocupacional, então vocês podem assistir mais depois.
Se você quiser, você pode fazer o ProUni, vai abrir as inscrições do dia 22 a 25 de fevereiro de 2022. E o ProUni, ele é para faculdades privadas. Geralmente era para estudantes de escola pública, né, que tinham cursado o ensino médio todo em escola pública. Agora, com uma medida provisória, se for virar lei, né, vai poder os estudantes de escola privada também. Só que é importante lembrar também que para você conseguir a bolsa no ProUni, tem que ter... Para a bolsa de 100%, tem que ser um salário mínimo por cada integrante da família, e você tem que comprovar isso depois. Para você conseguir a bolsa de 50%, tem que ser 3 salários mínimos por cada integrante da família. O último FIES vai abrir as inscrições do dia 1 até o dia 4 de março. Então, o FIES, ele é um financiamento estudantil. Você faz a sua faculdade e depois você paga. Tipo assim, porque a maioria das pessoas que faz o FIES tipo, elas fazem a faculdade e aí depois, quando elas já estão trabalhando na profissão, elas começam a pagar as parcelas do FIES, né? Eu prefiro ou entrar pelo SISU ou pelo ProUni, né? Porque, no caso, daí o FIES eu acho que é um financiamento, né? Tipo assim, seria uma opção, uma das últimas opções mesmo, né? Tipo assim, porque se você não entrou ainda nos outros, é uma chance muito boa, porque você, depois que você terminar a faculdade, você já vai estar trabalhando na sua profissão, já vai estar mais estabilizado, vai conseguir pagar. Mas a questão de eu falar que eu prefiro pelo SISU ou pelo ProUni é porque pelo SISU você vai entrar numa faculdade pública, né? Então você não vai precisar pagar, vai ser um ensino de qualidade e geralmente as federais elas têm muito reconhecimento, né? O que é ótimo pro seu currículo, tem ótimos professores e também a do ProUni é ótimo, principalmente a de 100%, né? Porque são faculdades particulares, ou seja, questão, por exemplo, que acontece na federal de ter greve, igual na pandemia que a gente ficou parado um tempão, as particulares continuaram. Então, se você conseguir essa bolsa, é ótimo também. A de 50% também é bom, né? Mas ainda assim tem que pagar aquelas. Enfim, gente, fiquem ligados aí. Se vocês quiserem mais ajuda, assim, pra saber como fazer essas inscrições, saber mais sobre esse mundo, o universo do Enem, mais sobre a terapia ocupacional, deixem aqui nos comentários que eu vou fazer com muito carinho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau e um beijo!